Não, mas aí a gente não para, a gente só simplesmente... Peraí, galera, nós vamos comer aqui. No intervalo... Bom, então vamos lá. Vanilson, você, um dos seus destaques aí é a questão da narração do futebol, né? Transmissão esportiva. Transmissão esportiva. Roda aí o Campeonato Mineiro. Teve sempre junto aí do América, junto, inclusive com meu amigo Helder Senna, sentindo suas faltas no treino, Helder. Voltar pra academia. Tá de férias, viu? Tá de férias? Tá de férias. Volta semana que vem. Rico, né, meu filho? É. Rico. Apesar de que ontem ele participou comigo da transmissão de uma partida, né, da Libertadores. Quebrou as férias lá para participar dessa transmissão, mas tá descansando um pouquinho. Bacana. Bom, hoje você só narra Campeonato Mineiro, certo? Não, pelo contrário, a gente narra tudo hoje. Ontem mesmo fiz Libertadores. Libertadores? Libertadores. A gente está fazendo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo, Copa Sul-Americana. Campeonato Mineiro, esse ano eu não estou participando das decisões, é o Josilei que está narrando lá, exatamente por conta de que eu tive que afastar uns dias, né? E como ele já estava fazendo, eu deixei ele no embalo, porque já está na reta final, ele vai terminar agora a competição lá. Teve algum jogo marcante, você lembra, assim, que te emocionou? Não sei, talvez do time do coração. Aí, para que time você Flamengo? tá? Eu sou Flamengo. Ai, cara, já tá por dentro. A gente pesquisa. Eu sou Flamengo. Vanilson, nós andamos descobrindo uns negócios, eu e meu filho, se fosse você. Ai. Cuidado com essas meninas, viu? Eu sou Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. Mas minha esposa não sabe, não. Mas vamos lá. Tem algum jogo, seja jogo do Flamengo ou jogo de algum outro time, que foi emocionante, foi marcante na sua carreira? A do Flamengo tem vários, né? Todo jogo do Flamengo é emocionante. Tem sensação melhor do que você estar no Maracanã com 80 mil, 90 mil pessoas transmitindo o Flamengo campeão brasileiro, igual 2009. 2009 estava lá, foi um negócio tava maluco. lá? Tava lá. Olha. 2013 eu estava lá na Copa do Brasil. Elias, né? Gol da vitória contra o Atlético Paranaense. Estava lá transmitindo também o Flamengo. Então é muito bom, muito bacana. Mas não tem nada que se compare ao time da nossa casa. A Ameriquinha, campeão do interior, 2011, contra a equipe do Vila Nova, aqui no estádio Nasser Mata. Aquele dia foi um dia ímpar. O coração vai na boca, O coração salta aí, você narra com muito mais emoção, com muito mais entusiasmo. É uma coisa que mexe, né? Não é nem como o próprio Flamengo, que é o time do coração. É uma coisa que você não tem como descrever. É nosso, né, nosso, Vanilson? é nosso. Aquela sensação de defender, de lutar. É aquela história, é o seguinte, a gente costuma falar mal da nossa cidade, da nossa terra, criticar e cobrar as coisas, falar das coisas que estão ruins. Nós podemos falar. Mas quando alguém Quem é de fora fala, não, né? É igual família, né? Nós podemos falar da família, mas de fora se falar, ó, muito fora. É a mesma coisa. Então, é um negócio assim, indescritível, né? Aquele jogo do América contra o Vila Nova, campeão do interior de Minas Gerais, foi realmente sensacional. E um outro jogo também que marcou muito emocionante, né? Que foi uma partida já, acho que 2000, não me recordo a data, 2000 alguma coisa aí, que o Fábio Noronha pegou um pênalti 48 minutos do segundo tempo. Se o América tomasse aquele gol, estaria rebaixado para a segunda divisão. Ele estava disputando contra o time da FUNORTE, né? O de Montes Claros, para ver quem caía. Quem caía. E aí foi um jogo contra o Nacional de Nova Serrana, né? Que depois mudou de nome aí. O Fábio Noronha foi lá 48 minutos, fez uma defesa. Essa narração, inclusive, eu fiquei tão empolgado que essa narração rodou o Brasil, né? Que ela foi pro Esporte TV, foi pro Globo Esporte. Que legal. É o destaque nacional. Parabéns, Vanilson. Muito bacana, foi muito bacana isso aí. Muito emocionante. Vanilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Segura. Cuidado. Vai lá. Você tá falando de narrar. Na hora, olha lá, assim, ó, com a preta. Não, com a preta não. Com a sua digníssima. Não, é que você tá lá na hora H e tal, na hora do gol, assim, pá. Como é que é a narrativa lá? Como é que é? Isso é The Hype. Nessa hora na hora do gol, você nessa hora não tem muito o que narrar, não é mais vibração mesmo. Muito bom. É igual!
Eu vou te falar uma verdade aqui. Roberta, ela estava esperando a oportunidade de fazer essa O pessoal pergunta. queria saber se você narrava lá na hora. Pelo amor de Deus. Você vê que o pessoal tá querendo entrar na sua vida pessoal demais, rapaz. Você já entregou que tem aí a pretinha, né? Deixa ela ficar sabendo na outra. Mas isso aí é por causa da música, né, gente? Ele já tá preocupado. Daqui a pouco vão achar que eu tenho uma nega chamada Tereza. É Tereza. Tereza. Sou Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. Como é que é? O cantor? Jorge Ben. Jorge Benjó. É Isso aí. Mas aí falando desse negócio de na hora H, eu tenho uma história interessante, né? Opa! Não, mas não é da hora H, não é da hora H, não. Aí é dormindo mesmo. É dormindo. Eu tava dormindo, né? 3, 4 horas da manhã. Morava com meus pais ainda, antes de casar. Aí, meu pai bate na porta do quarto. Vanilson, acordei todo assustado. O que foi, pai? Tá acontecendo alguma coisa? 3 horas da manhã, subi. Tá de quanto o jogo? Falei, pai, qual jogo, pai? Pelo amor de Deus, 3 horas da manhã, você perguntando de quanto é que tá o jogo. Uai, tem quase a noite toda que você tá narrando um jogo aí, não acaba Isso é paixão, né? Já imaginou isso? No sonho, hein? No cara é paixão. Pois é, pai, Ave Maria. Ô, Vanilson, antes de casar, você era muito mulherengo? Você era, tipo, pegador? Como é que era? Não. Microfone, chega Não. mais. Toda a vida eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito da minha, muito sossegado, assim. Eu sou feio, né? Cara feio assim não pega nada, não. Tá com medo que a mulher vai eu sou- escutar. não, Tá eu com sou- medo. Lá eu lá sou- a última palavra é dele. dela. Já deu, não, Dele. é dele, já deu pra sentir. Sim, Sim, senhora. Sim, senhora. Mas aqui, Não, esse negócio de feio, se eu não fosse a Cristiano, eu ia morrer solteiro, coitado de mim. mas esse negócio de feio tem que É. ser igual sapo. O que é é que é? isso? Você tendo uma língua boa, você sempre vai... Chupa! Epa! Vanilson não vai querer voltar no The Hype. Gente, vocês estão deixando ele sem graça. Tá. Mas isso é The Hype, Não, sabe? é tranquilo, é bom, Ô, faz Carlinha, parte. então já aproveita e vamos brindar, então vamos pra Engraçado, engolir. eu já participei de várias entrevistas, de negócio. Mas ninguém te Ninguém perguntou me isso perguntou nada. ainda. Se eu narrava futebol na hora H, Agora você entendeu o motivo dessa tábua de Isso é Vai um leite, deixar- é a isca, é a isca. Vai Tá deixando bom. à vontade depois. tá bom. Então beleza. manda ver a primeira, Carlinha, que a gente tá a fim de brindar e põe pra virar isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, segura aí, viu? Vamos começar de leve ou já vamos começar naquelas lá? Pega leve. Pega leve, porque tá vai. Mais emocionada. levinho, Ela ainda então tá vai se emocionada com a narração do jogo. Então vamos lá. Você brinda ou engole o América Futebol Clube, Vanilson? Ah, minha Nossa Senhora, se for pra... O América... Se estiver falando do clube, não da gestão, não do elenco. Então vamos. Tintim. Agora, se tiver falando de... Se tiver Não tá falando... tomando não, meu filho? Tô não. Se estiver falando de administração, aí eu não vou brindar, nem engolir, eu vou passar mal aqui. Você vai cuspir mesmo. Passar Cuspir. A abelha não, é maribondo. Vai, Carlinha. Jair Messias Bolsonaro, você brinda ou engole? Aí, eu não parei para pensar nisso, não. Mas, assim, se for analisar alguns aspectos, eu brindo. Por outros aspectos, tem que engolir. Tem como você distinguir? Vou distinguir. O Jair Messias Bolsonaro, enquanto uma pessoa que está tentando moralizar a situação do país, dar uma nova linha na questão do combate, do enfrentamento à corrupção, dar uma nova linha, dar um novo rumo à soberania nacional, eu brindo a ele. Agora, enquanto Jair Bolsonaro, que abre a boca para conversar e para falar, aí não dá. Aí a gente tem que engolir que ele fala muita bobagem, muita coisa que não deveria falar, muita coisa que só atrapalha, não ajuda em nada o país. Então, aí é difícil. Eu brindo para algumas coisas, mas para outras a gente engole com muita tristeza.
Tem colocações, por exemplo, que precisam ser feitas em algum momento, mas não no momento que a gente está vivendo. Essa situação, por exemplo, nós estamos vivendo agora da China, questão de insumos, quer dizer, não era momento para o presidente da República falar algo nesse sentido, porque isso aí, num momento como esse, que a gente está dependendo, só atrapalha. Embora eu concorde com muita coisa do que ele disse, mas não é o momento. O cara tem, o chefe de Estado, o governante, ele tem que saber a hora certa de posicionar com cada questão. É o sincericídio, né? Tem que saber a hora certa de posicionar com cada situação. Para uma outra pessoa qualquer falar o que ele falou, beleza, ótimo. Eu acho que é o sentimento, inclusive, de grande parte das nações mundiais, essa situação da Covid, da forma que esse vírus apareceu. Eu acho que é até... Muita gente gostaria de falar isso aí abertamente, escancaradamente, mas não é o momento. É verdade. Vamos lá. Getúlio Neiva. Olha, Getúlio Neiva, eu brindo pelo que ele conseguiu construir por Teoflotone, pelo que ele conseguiu fazer como prefeito da nossa cidade, pela organização. E Getúlio Neiva eu engulo pela equipe que ele carregou ao longo de muitos anos nas costas dele, né? Porque teve muita gente que o prejudicou e prejudicou enormemente a cidade. E assim, ele enquanto pessoa, enquanto ser humano, é um cara que quem tem a oportunidade de conviver sabe que é um sujeito muito bom, é diferenciado, é um político diferenciado. Qual que é a diferença de Getúlio? Getúlio ele recebia as críticas, muitas vezes ficava bravo, enfurecido, mas no outro dia estava normal, conversando e te ouvindo e te recebendo, te tratando da mesma maneira, diferente de muitos políticos de hoje. Então, assim, eu acho que pelo que ele conseguiu construir para Teoflotone, pela modernidade que ele deu na sua gestão para a cidade, a gente tem que brindar e tem que agradecer. Agora, também tem que engolir, atravessado por muitas coisas ruins que aconteceram no seu governo. Talvez não tanto praticadas por ele, mas por algumas pessoas que ele carregou ao longo desses anos todos. Certo. Ok. Você, como jornalista, né, como radialista, tem acompanhado aí as notícias nacionais, sim, né? Operação do Jacarezinho, brinda ou engole? Olha, eu engulo a operação do Jacarezinho, porque eu acho que tem o combate à violência, ele é a criminalidade, ele é essencial nesse país, ele é essencial. Você tem que combater a criminalidade, mas você tem que fazer isso de uma forma em que não haja excessos, de uma forma em que não exponha tanto a população. Você vai dizer, a polícia tem que entrar com um buquê de flores no Jacarezinho? Não tem. São criminosos, a grande maioria, criminosos, mas tem muitas pessoas de bem que estão lá e que não precisam assistir ou não deveriam assistir às cenas de horror e de terror que tiveram que assistir. Tem crianças no meio, tem famílias no meio que vão guardar essas imagens e vão guardar isso para o resto da vida. Ah, mas mataram um policial. Sim, mataram um policial. É triste, é lamentável, mas isso é o quê? Reflexo de anos e anos de um país de legislação fraca, de legislação que beneficia a impunidade, que beneficia o crime. Por exemplo, a legislação de menor idade penal, por exemplo. Um cara com 16 anos, ele pode votar, mas ele não pode responder pelos seus atos, não pode ser preso, não pode passar, ter uma pena necessária de qualquer outro adulto. Você pega um camarada hoje de 16, 17 anos de idade, que dá 3 do Guilherme, dá 4 do Vanilson. Então, isso aí precisa mudar no país. Essa operação do Jacarezinho é um reflexo disso aí. O cara começa, todo mundo começa, ninguém já começa a vida do crime já sabendo nada, não. O sujeito aprende por quê? Porque você não tem uma política social, você não tem uma política que realmente procure dar uma oportunidade para que a pessoa seja alguém na vida, né? Então, isso aí acaba contribuindo para o crescimento do crime. Agora, é um negócio danado também, porque a gente só cobra da polícia. A gente cobra da polícia, a gente não cobra de quem deveria ter cobrado ao longo desses anos todos, que uma legislação mais forte, a gente não cobra uma política social que deveria ter sido implantada nessas comunidades há anos, uma educação de qualidade, né? Então, a polícia é a menos culpada disso aí. A criança tá ali. Outro dia eu vi um vídeo, entendeu, no WhatsApp, onde os policiais pegaram uma mochila de 2 crianças, entendeu? E na hora que eles abriram, o que tinha ali, assim, era uma espécie
Simulando espetáculos arma, de Vocês armas viram e de aquilo? drogas, né? Pois Então, a então brincadeira deles, a brincadeira deles é o aprender a ser bandido, né? É o meio, Desde que eles, cedo. o meio que eles crescem. Isso. No local onde o Estado, quando eu digo Estado, são todos os entes da federação, o Estado, o governo federal, o governo estadual, o município, onde o Estado está ausente, o crime toma conta. O crime toma conta. E aí não tem jeito, isso não é culpa de agora, não. Isso não é culpa do policial também que foi lá para cumprir sua missão, não. O cara foi lá para poder fazer o quê? Eu tenho certeza que ele foi lá para poder cumprir, tentar prender essas pessoas. Agora, aí você assiste um colega sendo assassinado. Eu imagino que aconteceu uma emoção. Sendo assassinado. Isso acaba transformando profissionais, a pessoa é ser humano, gente. É, lógico. Ali é ser humano que está ali. O cara, por trás de uma farda, tem um ser humano. Tem um pai de família. Tem um pai de família. Né? Aí o cara vai para um lugar desse, você imagina o que você está lá exposto a tiro de fuzil, de metralhadora. Armamento pesado. Aí você passa a né? pensar, pô, será que eu vou voltar para ver meu filho que está lá em casa? Exatamente. Né? Então a gente não sabe o que se passa numa operação como essa. Agora, é aquela história. Pode ter ocorrido excessos também. Né? Então, é uma situação difícil. É uma situação difícil até da gente emitir uma opinião. Uma situação difícil da gente emitir uma opinião, porque só quem está lá e convivendo e vivendo aquele momento é que sabe. Então, de um lado, você se posiciona pensando nas pessoas de bem que estavam lá, que tiveram que assistir aquelas cenas de horror, essa situação toda aí de pessoas que foram mortas nesse confronto. Do outro lado, você pensa no profissional que foi lá, que coloca em risco a própria vida para garantir a segurança e a paz social. Então, é um negócio que, para mim, o erro não é de agora. O erro vem de anos, vem de décadas de falta de investimento em políticas públicas, em saúde de qualidade, em educação de qualidade, em condição para que o jovem possa praticar um esporte, enfim, uma série de erros que vêm de décadas. Olha o Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro, quantos ex-governadores presos aí? Quase todos os ex-governadores do Rio de Janeiro foram, né? Presos. Então, quer dizer, tem estímulo maior para a criminalidade do que isso? Não. O espelho são eles. E aí a gente vê o Supremo Tribunal Federal dando anistia, anulando decisões de corruptos do colarinho branco. Qual o exemplo que você dá para a sociedade brasileira? Isso é um tapa na cara. Isso é você dizer assim, não, um crime compensa. Verdade. Sim. E na sua opinião hoje, até saindo um pouquinho aqui, depois a gente retorna, tá? Quem governa o país hoje, de verdade, é o Supremo ou é o Executivo? Uma pergunta polêmica, mas a gente quer saber. Eu acho que o Supremo está extrapolando. Essa que é a grande realidade. Está impondo ao governo coisas que não é responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, na pandemia, o Supremo definiu que os governadores e que os prefeitos que tomariam decisões do que ia abrir, do que ia fechar, do que ia poder acontecer, do que não ia poder acontecer na pandemia. Tá bom, beleza. Aí depois o Supremo quer que dá prazo para abertura de CPI, para investigar do governo federal? Incoerente, né? Por que ele não mandou investigar os prefeitos, os governadores, o pessoal que ele deu autonomia para que tomasse as decisões? Então, eu não sou contra a investigação, não. Eu falo isso sempre. Eu acho que todo o governo que é sério, que é correto, que é honesto, que age corretamente com suas decisões, não pode temer investigação nenhuma. Aquela história, se você está certo, se você está agindo dentro da lei, por que você vai temer? Agora, eu sou contra esse tipo de coisa que está acontecendo no país. Porque, tá bom, vai investigar o governo federal? Vai, beleza. Mas o governo federal não mandou recursos para os estados e para os municípios? Nós não tivemos governadores presos por desvio dos recursos, afastados por recurso do desvio da Covid? Então, abra a CPI lá em cima contra o governo federal, abre, beleza. Determina todas as assembleias legislativas para abrir contra os governadores, as câmaras municipais para abrir contra os prefeitos, até porque é recurso sem licitação. O gestor pegou e fez o que quis com esse dinheiro. Né? E muita gente não sabe. É aquilo que está acontecendo aqui agora, que eu falei do escritório de advocacia, que a prefeitura estava contratando lá em Belo Horizonte. Eu não estou dizendo, não estou afirmando que nada está errado, que o contrato tivesse ilegal. Para mim, isso é o que menos importa. O que mais importa é o direito que o cidadão tem de saber
Qual que é a realidade daquele contrato, qual que é a necessidade, por que aquele dinheiro estava sendo investido e para que ele seria utilizado. Por que você contrata um escritório em Belo Horizonte se você tem procuradores jurídicos já pagos pela prefeitura aqui, se você tem bons advogados na cidade, se você tem... E se o contrato está correto, por que você não permite que o vereador fiscalize? É isso que eu acho que... Deixar as coisas claras, né? As claras. Não sou contra investigação, não. Então, o Supremo está extrapolando. Para mim, o Supremo está extrapolando. E não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Né? Não pode ser desse jeito. Infelizmente, esse negócio de anulação de sentença do ex-presidente Lula, por exemplo... Gente, eu não vou discutir aqui questão de direita, de esquerda. Para mim, cada um vota em quem quiser. Eu votei no Lula 2 vezes. Eu trabalhei para o PT, fiz assessoria para o PT, para a deputada Maria José, durante alguns anos da minha vida. Não tenho nada contra as pessoas do PT, mas eu acho que ninguém está acima da lei. Ninguém pode estar acima, ninguém é diferente de ninguém. Se a lei é para você, ela é para mim também. Aí anula um negócio. Será que alguém tem dúvida que o Lula teve envolvido em corrupção nesse país? Eu acho que nem ele mesmo tem, né? Porque ele tenta se enganar muitas vezes, mas nem ele mesmo, ele próprio sabe. Uma mentira, quando ela é contada várias vezes, né? Diz que muitas vezes o cara, até o próprio camarada, Até o mentiroso até o próprio cara que conta mentira acredita. Então é isso que eu estou falando. Nesse aspecto aí, o Supremo Tribunal Federal está fazendo um desserviço para a população brasileira. Sim. Vamos lá. Aproveitando, a gente falou de Jacarezinho, falou de política. Fábio Marinho. Brinda ou engole? Enquanto servidor da segurança pública, brindo, aplaudo e acho um cara de uma conduta sensacional. Sensacional. Conheço o tenente-coronel Fábio Marinho há alguns anos. Participei de inúmeros trabalhos que ele realizou enquanto era ainda capitão marinho, né, da Polícia Militar. E é um cara extremamente correto, pelo que a gente tem conhecimento, cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações, um ser humano que consegue levar o seu lado humanitário para as pessoas, mesmo diante do cargo que ocupa, né? E que assim, é um camarada que eu tenho uma admiração. Eu tenho uma admiração, começou de baixo, cresceu na profissão, comandou um batalhão sem nenhum ato que desabonasse sua conduta. Então, eu brindo ao Fábio Marinho enquanto profissional da segurança pública. Aí você me pergunta por que você está falando? Político? Enquanto político, eu não sei. Eu não vi nenhuma atividade do coronel Fábio Marinho. Ele não foi eleito a cargo político nenhum. E o que você avalia assim, de toda a campanha dele? Né? De como que desenrolou toda a campanha? Quem estava em volta? Alguma observação? Pois é, a observação que eu faço é que, infelizmente, na campanha do Fábio Marinho, por força das circunstâncias, e todo político está sujeito a isso, não tem jeito. Você vê, o Lula, para ser presidente da República pela primeira vez, teve que se aliar com várias forças. O Bolsonaro teve que engolir, está tendo que engolir o Congresso Nacional para poder governar. E a mesma coisa foi o tenente-coronel Fábio Marinho, ele teve que se juntar a algumas pessoas que, infelizmente, mais tiraram votos do que deram. Entendi. Né? Então, a gente agora muito isso, é o grande problema da política. Quando no Brasil acabarem com esse negócio de partido político, desse tanto de partido que tem, do cara ter que juntar não sei quantas legendas para ter um tempo em rádio, para ter um tempo em televisão, né? De ter não sei quantos apoiadores. O dia que acabar isso aí, a política brasileira melhora. A política brasileira melhora. Mas aí o camarada, se ele não fizer aliança, como é que ele vai ganhar? Como é que ele vai vencer a eleição? Se ele não fizer aliança depois de eleito, como é que ele vai governar? Porque, infelizmente, no país ainda vive a política do tomar lá da cá. Então, enquanto profissional da segurança pública, enquanto ser humano, eu brindo. Enquanto político, não, porque eu não conheço. Ele não foi eleito a cargo público nenhum para que eu possa fazer uma avaliação. Né? Dos três, só um minutinho, Carlinhos, dos três que tínhamos aí nessa disputa. Marinho, Daniel, Bruno, Ballarini. Qual dos três, desculpa, você brinda? Como político. Como político? Não, como político eu vou brindar pro Bruno Ballarini. Como político, Bruno Ballarini. Por quê? Porque o Bruno Ballarini eu já conheço alguns trabalhos dele como secretário municipal.
já conheço a sua convivência, é um cara de fino trato com todo mundo, respeita todo mundo, sabe tratar bem todo mundo, sabe dialogar, é um sujeito que tem diálogo e é um cidadão que, até prova em contrário, dentro dos cargos que ocupou, teve uma conduta ilibada, não há desvio, não há notícia de nada incorreto que ele tinha praticado. Então, enquanto político, dos 3 citados aí, eu brindo ao Bruno Ballarini. Por que o Bruno? Porque o Bruno já passou por cargos políticos, cargos públicos, também, secretário, né? Já foi secretário de vários governos, Getúlio, Maria José. Então, ele já teve o papel político dele testado. Tenente-coronel Fábio Marinho, não. Daniel Sucupira é o prefeito, o atual prefeito. Eu já disse aqui desde a abertura do programa que eu tenho minhas restrições dele. Não enquanto pessoa. Mas enquanto gestor público. Okay. Então, enquanto político, você engole o Daniel Sucupira? Com certeza. Vamos lá, voltar mais uma vez ao futebol. A Carla querendo pôr um fogo. Fogo no parquinho. Tá querendo pôr fogo no parquinho. Rogério Ceni. Rogério Ceni é um cara goleiro sensacional, mito da história do São Paulo. Quanto treinador... Eu quero saber que se ele vai brindar, se ele vai engolir ele como técnico do Flamengo. Essa que é a pergunta. É isso? É como técnico do Flamengo? É como técnico do Flamengo. Eu engulo. Com o goleiro todo mundo vai brindar, né, pô? Eu engulo. Goleiro artilheiro, pô. Mas... Não, como técnico do Flamengo, eu só engulo, só. Vamos lá. Política do cancelamento, Vanilson. O que você acha? Você brinda, engole, entende? Ai, rapaz, aí você me aperta. Ô, gente, vocês estão sentindo frio, não? Eu vou desligar, Meu presidente. Deus, desliga um pouquinho, que tá vindo aqui minha garganta, chega na... Eu senti frio aqui, por causa do cancelamento aí. Esfriou o clima. Cancela. Sinceramente, eu não tenho, assim, uma posição... Vou dizer que eu engulo. Mas você é uma pessoa de rede social, de Instagram, Facebook, não, essas coisas? Não sou. Eu Porque, tenho... querendo ou não, isso acontece mais nas redes sociais. Não, né? eu tenho minha página no Facebook, tenho lá 5 mil amigos. Volta e meia, eu abro lá, tem mais de 2 mil, 3 mil pedindo para seguir. Para adicionar, e eu não consigo adicionar, porque eu não abro. Criar uma fanpage. Não quero. Primeiro que eu criei o Facebook era para uma coisa minha mesmo, de família. Depois acabou indo para o lado do trabalho, pro lado profissional. E aí hoje eu só uso o Facebook para compartilhar algumas coisas do trabalho lá e raramente alguma coisa minha pessoal. Instagram, muito dificilmente eu estou lá para postar alguma coisa. Muito dificilmente mesmo. Né? E, assim, o WhatsApp não tem jeito. Hoje você tem que trabalhar... É uma ferramenta de comunicação. Ferramenta de trabalho. Né? Eu não saio de rede social porque, como instrumento de trabalho para a gente que está na área, infelizmente é imprescindível. Agora... Tem coisa na rede social que você tem que engolir, né? Você vê muita coisa na rede social que você tem que engolir. É lamentável. Inclusive o que fazem com a exposição das pessoas. E rede social é um negócio muito perigoso. É igual rádio. Depois que você fala, não tem como você corrigir, não. É difícil. Não tem como você corrigir. Toma uma proporção enorme. Então, eu acho que tem muita irresponsabilidade ainda. Tem muita gente que usa para o mal as redes sociais. E isso é que me deixa assim... entristecido, né? e arredio em relação a grande parte das redes sociais. Ok? Não, você pode seguir, porque tem mais... Vai entrar? Neilando Pimenta. Neilando Pimenta. Eu engulo o Neilando. O Neilando é um cara que eu gosto dele enquanto ser humano, um cara fantástico, um cara que você precisa do aspecto de ajuda humanitária, ele está sempre a servir, deu um exemplo agora sensacional nessa questão da pandemia, ajudando os médicos, ajudando no enfrentamento aí essa questão da Covid-19, mas enquanto político, enquanto deputado, eu digo que engulo, por quê? Porque o Neilando é um cara que ele poderia muito mais. Ele poderia muito mais, ele tem um potencial muito grande e ele muitas vezes desaparece aqui de Teoflotone. Ele tinha que estar mais presente, ele tinha que estar mais... Em nosso hospital regional, Vanilson, pelo amor de Deus, me conta aí como é que fica essa situação. Agora, o hospital regional, eu não vou culpar o Neilando, não. Não vou culpar, sabe por quê? Porque eu sou muito correto nas críticas que eu faço. Eu já critiquei, já falei eu já falei, o Neilando sabe disso.
Uma vez eu falei com ele que se a gente dependesse de uma gota de suor dele aqui, que ia morrer todo mundo, porque não ia ter o remédio, não ia ter o soro. Né? Aí depois disso ele melhorou bastante, teve mais presente, está mais participativo aqui nas redes sociais. Essa questão do hospital, ele está lutando agora para tentar a aprovação do projeto na Assembleia. O que está acontecendo com o hospital regional? É que tem lá um senhor Agostinho Patrus da Vida, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aliado com alguns políticos daqui de Teófilo Otoni, que querem ver os partidos deles voltando ao poder no governo do Estado, para prejudicar o governador Romeu Zema, não só para prejudicar Teófilo Otoni, não, prejudicar o governador Romeu Zema, eles não aprovam o projeto. Por quê? Porque quase R$1 bilhão de investimento. Não é só um hospital regional, não é só o de Teófilo Otoni. É o Hospital Regional de Teófilo Otoni, é o de Divinópolis, é o de Sete Lagoas, enfim. Valadares saiu, né? Valadares saiu porque era outro contrato, era outro convênio, era com a Fundação Renova. Não é desse mesmo, esse é da verba de indenização da Vale. Já tem o dinheiro, que é o mais difícil, está tudo garantido, inclusive para construir, equipar e colocar em funcionamento, já tem um recurso garantido. Excelente. Aí por que os caras não aprovam lá na Assembleia, estão travando lá, principalmente o presidente Agostinho Patrus? Porque o Agostinho Patrus, ele quer sair candidato a governador ou a vice-governador do Alexandre Calil. Aí ele vai falar, o que eles pensam? Não, se a gente liberar essa grana agora para o governador Romeu Zema, ele vai conseguir fazer essas obras e vai facilitar a reeleição. Aí o cara não pensa que a dona Maria está morrendo sem uma vaga no hospital, que nós temos não sei quantas pessoas esperando leite de UTI, que nós temos não sei quantos aguardando uma vaga para poder fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento há anos. Então esses covardes, esses caras são covardes. Esses caras são covardes. É isso que me deixa revoltado com o mundo político, é esse tipo de covardia. Eu acho que política, você só tem que discutir política na época da campanha. Você não pode prejudicar uma população inteira, você não pode prejudicar a vida das pessoas, a saúde das pessoas, por conta de pretensões políticas, principalmente pretensões políticas individuais. Então é um bando de pilantra, um bando de covarde mesmo, não tem outro termo. Não tem outro termo, não tem outra explicação. Eu lá quero saber, eu estou preocupado se o Romeu Zema vai ser eleito, se não vai ser reeleito, se quem vai ganhar é o Alexandre Calil. Isso aí é a população que vai escolher ano que vem na hora da eleição. Agora, daí a travar um projeto de um hospital regional, de obras de estrada, de anel rodoviário, de obras importantes para a população do nosso país, do nosso estado, por conta de pretensão política, isso é revoltante, isso é repugnante. Fábio Ramalho. O Fábio Ramalho, eu vou brindar o Fábio Ramalho por uma questão simples. Com todos os defeitos que ele tem, com todas as dificuldades que ele tem, é um dos poucos políticos que ainda consegue trazer recursos para essa região. É um dos poucos que ainda consegue trazer recursos para essa região. Se não fosse o Fábio Ramalho, o Roberto, esse hospital Santa Rosália já estava fechado. Já tinha fechado. Essa que é a verdade. Se você me perguntar, você vota no Fábio Ramalho? Não, isso aí é outra história. Mas que a gente tem que reconhecer, enquanto político, que ele tem buscado fazer alguma coisa aqui para a região, e é um dos poucos votados aqui, porque os caras que vêm, que são votados aqui em Teófilo Otoni, que levam grande quantidade de votos, e o Fábio Ramalho teve 3 mil votos aqui em Teófilo Otoni nas últimas eleições. Sim, quer dizer, uma votação pífia. Fraquíssima. Olha quanto de dinheiro, de emenda parlamentar que ele já colocou aí em Santa Rosália, colocou no Bom Samaritano, colocou na Prefeitura Municipal, colocou em vários outros setores. Então, ele, apesar disso, está tentando fazer a parte dele. Né? Então, assim, tem os defeitos dele? Tem, como todo e qualquer político. Mas, pelo menos, essa preocupação com a área da saúde, com buscar recursos para a cidade, ele tem. Sim, você não é contra deputados de outras regiões também colocarem recurso aqui, quando você traz esse ponto de vista, né? Que vem deputados de fora, às vezes... Não, até porque o deputado ele não é deputado de uma cidade. Ele é deputado que representa o Estado, tanto o deputado federal quanto o deputado estadual. Eu não sou contra o cara vir aqui e levar voto daqui da população de Teófilo Otoni, não. Como os daqui também precisam de voto de fora. Se dependesse de voto... Cá... se tivesse voto, se dependesse só dos votos daqui de Teófilo Otoni, nós não elegeríamos nenhum deputado. Né? Porque divide demais, infelizmente, não daria para eleger os deputados daqui. Todo mundo precisa de voto de outra cidade. Então vai falar, mas o Neilano é votado fora, o Fabinho é votado fora. O que eu sou contra é o cara vir aqui... explora a boa vontade, muitas vezes explora o sofrimento da população e depois dá um pé nas costas. Uma bela de uma banana. Né? Uma bela de uma banana para o povo. É isso que eu sou contra.
Então, se você foi naquela cidade, você assumiu um compromisso, você foi lá buscar o voto do eleitor, você fez uma representatividade, você teve uma representatividade política ali, você tem que manter o seu compromisso, você tem que honrar o seu compromisso e ajudar aquela cidade, aquela região a superar as dificuldades e a ter uma vida melhor. Eu não sou contra vir deputado de fora buscar voto aqui, não. Muito menos trazer recursos, é o que eu mais quero. Que todos eles trouxessem, né? Sim, todos tragam, né? Para poder ajudar a cidade. Aí seria ótimo. Pulando essa parte aí, né? Já pode entrar pro